meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o casal de corujinhas para aplicação. A base dessas corujinhas foi feita com barbante número 8 e os detalhes aqui dos olhos e os lacinhos e o bico e também os pés foram produzidos com barbante número 6. E aqui o tronco da corujinha foi produzido com barbante barroco decore. De largura, o nosso casal de corujinhas vai ter 33 centímetros por 18 centímetros aqui de altura. Se você medir apenas uma corujinha, aqui a largura dela é de 16 centímetros. A agulha de trabalho para fazer a base da coruja será a número 4 e os outros detalhes foram produzidos com a agulha número 3,5. Para produzi-la, eu utilizei aqui 2 tons de barbante colorido número 8. No caso das minhas corujinhas, foram produzidas com barbante rosa e o pink. E para fazer os detalhes, eu usei barbante número 6, branco e preto para os olhos, amarelo para o bico e para os pés, mas você também pode usar um tom de laranja. Para fazer a gravatinha, eu usei um tom de azul mesclado. E para fazer o lacinho da cabeça da outra corujinha, eu utilizei um barbante amarelo mesclado, ok? Então, nós vamos começar trabalhando com o barbante rosa, número 8. E a agulha de trabalho é a número 4. Eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e faço 3 correntes. Agora, vou trabalhar dentro do círculo mais 15 pontos altos. Com os 15 pontos altos prontos, mais as 3 correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu terei então aqui 16 pontos altos. Agora eu vou puxar o fio aqui do círculo. E agora vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciei. Fecho um pouquinho mais aqui o meu círculo e ficou dessa forma. Agora eu vou passar fazendo um ponto baixo aqui para o espaço que eu tenho entre os pontos. Então, aqui eu faço um ponto baixo, faço mais uma corrente e trabalho um ponto alto aqui no mesmo espaço. Faço uma corrente de separação, vou aqui no próximo espaço que eu tenho aqui entre os pontos e faço 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer o primeiro ponto alto e fechar apenas uma laçada, deixo a outra na agulha e no mesmo espaço eu faço outro ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, então fiquei aqui com 3 laçadas na agulha e agora fecho todas juntas. Faço mais uma corrente de separação e vou aqui para o próximo espaço que eu tenho entre os pontos e novamente vou trabalhar 2 pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, faço mais um ponto alto no mesmo espaço,
fecho a primeira laçada, agora fico com 3 laçadas aqui na agulha, faço mais uma laçada e fecho todas juntas. Então, vão se formando bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos, sempre no espaço que eu tenho aqui entre os pontos altos de base. E entre um bloquinho e outro, eu sempre vou fazer uma corrente de separação. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro bloquinho que iniciamos a carreira. Então, ficou dessa forma. Eu vou cortar o fio. Conduzo a laçada aqui por dentro, aperto ela. Vou pegar esse fio que eu tenho aqui em cima, passo ele aqui pelos pontos de base. Pego o que eu tenho embaixo, subo ele um pouquinho aqui para que os fios se encontrem. E agora eu vou amarrar uma ponta na outra. Vou fazer 3 nós. O primeiro eu não puxo muito para não repuxar o ponto de base. E os outros 2 eu faço bem firmes. Agora eu corto o excesso dos fios. Então, ficou assim, ok? Agora, nós vamos começar a trabalhar com fio pink. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em uma das alcinhas de base, aqui de uma corrente que eu tenho entre os blocos, e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Passo para a próxima alcinha de base e faço novamente 3 pontos altos. Passo para a próxima alcinha e faço mais 3 pontos altos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Terminada a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, vou fazer uma corrente e no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E no próximo, faço mais um ponto baixo. Vou saltar agora o próximo ponto de base e no outro ponto eu vou fazer um meio ponto alto. Agora faço no próximo ponto de base 2 pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto duplo, que são com 2 laçadas na agulha, e vou fechando uma de cada vez. Então,
serão 3 laçadas no final fechadas. Agora faço mais uma corrente, no mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto duplo e mais um ponto alto. Então, fico com um bloquinho aqui nesse ponto de base de 4 pontos. Um ponto alto duplo, depois eu tenho uma corrente de separação, mais um ponto alto duplo e um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Vou saltar o próximo ponto de base e no ponto seguinte faço um ponto baixo. Então, tenho aqui formada a primeira orelha da nossa corujinha. Novamente, vou saltar o próximo ponto de base e no seguinte eu faço um ponto alto. Agora, vou formar novamente a outra orelha, então, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto, mais um ponto alto duplo, uma corrente, mais um ponto alto duplo, e mais um ponto alto. Ficando assim. No próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo, trabalho 2 pontos altos. Salto o próximo ponto de base e no ponto seguinte, faço um meio ponto alto. Então, ficou dessa forma. Eu tenho, então, formada a segunda orelha da nossa corujinha. Agora, vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou formar uma asa. Então, faço um ponto baixo, 5 correntes. No mesmo ponto de base, faço outro ponto baixo. Agora, faço 6 correntes. No mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Novamente, faço 5 correntes. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Agora, vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base por todo o restante da carreira, até chegar aqui no último ponto de base que temos aqui vazio. Então, vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto de base, eu vou formar a segunda asa. Então, faço um ponto baixo, 5 correntes, e no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Agora, faço 6 correntes, e no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E agora, faço 5 correntes. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Agora, vou fechar a carreira com ponto baixíssimo
aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Eu agora vou cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada e puxo. Vou aproximar agora um fio do outro. Vou trazer esse que eu tenho aqui em cima, aqui para baixo, passando pelos pontos de base. E agora eu vou amarrar uma ponta na outra. E cortar o excesso do fio. Aqui eu tenho, então, a base da corujinha pronta. Agora, trabalhando com o fio amarelo mesclado, eu vou fazer o bico da coruja. Para fazer o bico, eu tenho aqui o centro aqui da corujinha, esse pontinho que fica aqui no centro, e tenho 3 pontos de base. Em um desses pontos que eu tenho aqui, na lateral, eu vou introduzir a minha agulha aqui por cima aqui do ponto alto que tenho na lateral. Trago a agulha aqui para trás e com a agulha aqui atrás, eu vou prender o meu fio na agulha. Com o fio preso na agulha, eu trago ele aqui para frente. Então, tenho o fio aqui na frente, vou passá-lo aqui no centro da coruja, faço uma laçada aqui por trás e conduzo o fio novamente aqui na frente. Vou aqui no mesmo ponto de base, introduzo novamente a agulha lá para trás, faço uma laçada e conduzo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Vou novamente passar a agulha aqui no centro. Aqui por trás eu faço uma laçada na agulha, conduzo o fio aqui para frente, vou no ponto alto que tenho aqui ao meio, passo a minha agulha aqui no alto dele. Lá por trás eu vou fazer novamente uma laçada e conduzir o fio aqui por dentro das minhas laçadas, formando novamente um ponto baixíssimo. Introduzo novamente a agulha aqui ao meio, faço uma laçada aqui por trás e conduzo o fio aqui novamente ao meio. Agora vou no outro ponto de base na lateral, coloco a agulha aqui no alto dele e aqui por trás eu faço uma outra laçada na agulha e conduzo o fio aqui para frente novamente. Então, fiquei com 3 pontos baixíssimos, na verdade, alongados aqui, formando um triângulo. Esse triângulo, então, será o bico da nossa corujinha. Então, eu vou cortar o fio. Conduzo aqui a ponta aqui pra frente. E aqui na lateral, agora eu vou pegar a minha agulha de trás pra frente.
e puxo o fio aqui para trás. Então, fiquei com as duas pontas do fio aqui atrás e aqui na frente eu fico com um triângulo, ok? Agora eu vou amarrar uma ponta na outra. O primeiro nó eu faço firme, mas sem repuxar, só para que o fio fique firme. E agora os outros dois nós, eu vou fazer eles bem firmes para que eles não se desmanchem depois. Então, com os 3 nós prontos, agora é só cortar o excesso do fio. E nós temos, então, o bico da nossa coruja já pronto. Agora, para fazer os pés, eu vou virar a nossa coruja de cabeça para baixo, com o mesmo fio amarelo ou laranja, que se você estiver trabalhando, se você estiver em casa também, uma sobra de fio laranja, você também pode fazer essa etapa aqui da sua corujinha com fio laranja. Eu vou prender o fio na agulha. A partir aqui da asa, eu vou contar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo, no ponto de base, então, de número 11, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntes. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. Agora, faço 6 correntes. E no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. E novamente faço 4 correntes. E no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada, puxo. Aqui por trás, eu vou amarrar uma ponta na outra. Faço o primeiro nó sem repuxar o ponto de base. E os outros dois eu faço bem firmes. E agora é só cortar o excesso. Então, temos aqui o primeiro pé da coruja pronto. Para fazer o segundo pé, eu vou prender novamente o fio na agulha. Venho aqui agora, depois do pé que eu fiz, eu salto 3 pontos de base e no próximo eu faço um ponto baixo. Agora, faço 4 correntes, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, faço 6 correntes e no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E faço mais 4 correntes. E no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo. Agora é só cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada. Puxo para que ela não se solte. Viro aqui por trás. E agora amarro uma ponta na outra.
Fiz os 3 nós e agora corto o excesso do fio. Olhando aqui para frente, você terá então os pezinhos dessa forma aqui, certo? Agora nós vamos fazer os olhos da nossa coruja. Eu já tenho um olhinho aqui pronto, então quando colocarmos, vai ficar dessa forma. Eu vou começar trabalhando com o barbante branco, número 6. Então, continuo trabalhando com a agulha 3,5. Vou fazer um círculo mágico. Conduzo o meu fio aqui por dentro. Faço 3 correntes. E mais 16 pontos altos. Com os meus 16 pontos altos prontos, eu vou fechar a carreira no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, vou isolar essas 3 primeiras correntes e no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar o fio aqui do círculo, para que ele fique bem fechadinho. Então, ficou bem fechado. Vou cortar aqui o meu fio. Passo a laçada aqui por dentro. Vou pegar essa sobra de fio que tenho aqui no alto e passar aqui por um pontinho de base, para trazer ela aqui para baixo. E agora eu vou amarrar uma ponta na outra. Fazendo sempre os 3 nós. Feitos os nós, agora eu corto o excesso do fio. Para fazer a parte preta, agora eu vou trabalhar com o fio também número 6. Vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. E vou trabalhar 8 pontos baixos. Feitos 8 pontos baixos, eu vou puxar o fio do círculo. Venho no primeiro ponto baixo que iniciei e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar a ponta do fio. Passo a sobra aqui por dentro. Puxo a laçada, venho aqui por trás e agora amarro uma ponta na outra. Sempre fazendo os 3 nós, mas lembrando de não puxar muito o primeiro nó, para que o ponto de base não se deforme. Então, com os 3 nós prontos, agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma, aqui eu tenho uma bolinha menor e uma maior. Agora, eu vou posicionar a bolinha menor em uma das laterais. Trabalhando agora aqui com a linha de pipa,
Para quem não trabalhou ainda com essa linha, ela é bem maleável, como qualquer outra linha de costura, só que é uma linha extremamente resistente. Eu já tenho a minha linha aqui em uma agulha de tapeçaria e com um nozinho aqui na ponta. Eu vou passar então aqui esse nozinho em um ponto de base, aqui da bolinha preta. Passo novamente a agulha aqui por dentro, para que a linha então fique firme aqui no lugar e depois ela não corra o risco dela se soltar. Posiciono aqui em uma lateral do olho e agora eu vou costurar, pegando sempre um ponto de base da parte branca e um ponto de base do círculo preto. Vou pegando aqui por baixo, pelos pontos na lateral, mas de acordo com que a costura fique invisível. Vou fazer aqui por toda a extensão aqui da bolinha preta. Terminando aqui de costurar, eu passo a agulha aqui para trás. Com essa mesma agulha, eu vou costurar o olhinho aqui, então. Vou deixar a bolinha preta virada aqui para a parte interna. Posiciono ela aqui bem na pontinha do bico. E agora eu costuro da mesma forma aqui no rosto da corujinha. Já finalizando a costura, eu vou fazer um nozinho aqui na lateral. Passo a minha agulha aqui por dentro dos pontos de base. Saio com ela aqui um pouquinho mais na frente. E agora é só cortar o fio. Para costurar o outro olhinho, você vai fazer da mesma forma. Vai posicioná-lo aqui na lateral do bico e costurar da mesma forma que costuramos o primeiro. Para fazermos os lacinhos, eu vou fazer aqui um com fio amarelo. Eu faço um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e faço 4 correntes. Agora vou fazer 4 pontos altos duplos. Feitos 4 pontos altos duplos, faço novamente 4 correntes e prendo aqui na base com um ponto baixíssimo. Agora vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo e mais 4 correntes. Agora vou trabalhar novamente mais 4 pontos altos duplos.
fechar um pouquinho aqui o círculo, se ele se abrir muito. Faço novamente 4 correntes. E prendo aqui na base com um ponto baixíssimo. Agora eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico, para que o lacinho se feche. Agora eu vou cortar o fio, deixando uma sobra aqui de mais ou menos uns 30 centímetros. Passo esse fio aqui por dentro da laçada. Puxo aqui. Puxo mais o círculo mágico para que fique bem fechado. Agora eu vou amarrar esse fio maior aqui bem ao meio, apertando, para que se forme aqui o centro do nosso lacinho. Agora eu puxo as pontas aqui. E nós temos então um lacinho já formado. Eu vou vir aqui por trás agora e vou amarrar uma ponta na outra. Fiz aqui os 3 nós. Puxo as pontas. E nós temos aqui um lacinho formado. Ok? Aqui eu tenho um lacinho amarelo e tenho um lacinho azul. Com o lacinho amarelo, eu vou prender aqui no alto de uma orelhinha para formar aqui um lacinho de cabelo aqui de uma das corujinhas. Passo o fio aqui por trás. Em uma das laterais. A outra ponta passo aqui 2 pontos de base depois, então tenho as 2 pontas aqui por trás. Em uma das orelhas, na frente vai ficar assim. E agora eu vou amarrar. O primeiro nó eu não faço muito forte para não repuxar o ponto de base, só deixo firme para que o lacinho fique no lugar escolhido. E os outros 2 eu vou fazer bem firmes para que depois eles não se soltem. E agora é só cortar o excesso. Então, em uma das corujinhas, você vai colocar um lacinho aqui em cima da orelha. Na outra corujinha, essa aqui é a nossa primeira corujinha, você vai produzir uma outra corujinha da mesma forma e vai colocar o lacinho azul, vai produzir o lacinho da mesma forma também. Eu vou colocar esse lacinho para ser a gravata da coruja. Eu fiz o meu azul, mas você também pode usar outras cores que também ficam bem para ser a gravata. Pode ser um verde ou um marrom, a cor que você tem aí na sua casa. Então, vou posicionar aqui abaixo do bico. Posiciono aqui ao centro, para que o centro do laço fique aqui na mesma direção do bico. E venho aqui por trás. Passo a minha agulha aqui de trás para frente, pego a ponta do laço e trago aqui para trás. Vou na outra direção
e vou trazer a outra ponta do fio aqui para trás. Vou verificar se o lacinho ficou onde eu queria que ele ficasse. E agora eu vou fazer os 3 nós. O primeiro não aperto muito, para não repuxar o ponto de base. E os outros 2, eu vou fazer bem firmes. Agora é só cortar o excesso. E tenho aqui a outra corujinha, então, já pronta. Para que os lacinhos não fiquem saindo do lugar, eu vou fazer um nozinho aqui em cada uma das laterais. Então, ainda trabalhando com a linha de pipa, eu vou posicioná-la aqui em uma das laterais do laço. Passo a agulha aqui por dentro do fio. E agora é só costurar. Costurada uma lateral, você atravessa sua agulha para outra lateral, passando aqui por dentro dos pontos de base. E agora costura aqui a outra lateral do lacinho. Assim você tem o seu laço sempre posicionado para que ele não saia do lugar. Terminada a costura, você caminha aqui pelos pontos de base. E agora é só cortar. Para o lacinho da cabeça, você faz da mesma forma, ok? Para fazer o tronco, eu vou trabalhar com fio decore marrom. Mas você também pode utilizar um tom de verde também, caso você queira que imite então uma folhagem, ok? Ainda trabalhando com a agulha 3,5, eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 27 correntes. Feitas as 27 correntes, eu vou voltar na terceira corrente depois da agulha e faço um ponto alto. No mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Agora vou fazer um ponto alto duplo em cada corrente de base. Vou fazer então essa mesma sequência até chegar na última corrente e volto trabalhando junto com você. Na última corrente de base, eu vou fazer
um ponto alto, mais 3 correntes e prendo aqui na base com um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar aqui o fio. Passo a sobra de fio aqui por dentro da laçada, puxo ela para ela não se desmanchar e agora vou amarrar uma ponta na outra. E agora é só cortar o excesso. Aqui nós temos então a parte direita que nós estávamos trabalhando, mas esse tipo de barbante ele fica mais peludo pelo lado do avesso. Então você vai virar aqui pelo lado do avesso e você vai ter essa visão aqui, ok? As pontas ficam mais inclinadinhas. Agora nós vamos pregar as corujinhas aqui no tronco. Eu vou pegar a primeira corujinha, vou posicionar os pés aqui, bem aqui na ponta. Venho aqui em um dos pezinhos. Aqui por trás eu vou passar o fio, sempre costurando com a linha de pipa. E agora com o fio preso aqui no pezinho, eu vou passar aqui pelo tronco e passo novamente no pé. Vou na outra alcinha, aqui do pé, bem simples para prender aqui no tronco. E na outra alcinha também prendo aqui, sempre fazendo pontos alinhavos. Com o pezinho preso aqui, eu vou passar aqui por dentro dos pontos de base e passo para a alcinha do próximo pé. Chegando aqui na última alcinha do pé, eu vou fazer um nozinho e agora é só cortar agora o excesso. Vou fazer um outro nó aqui no meu fio. Posiciono a outra corujinha aqui na outra lateral e vou prender da mesma forma. Primeiro eu passo a agulha aqui pelo pé da corujinha, passo a agulha novamente por dentro do fio, para que ele fique bem firme aqui. E agora eu vou costurar no tronco, trabalhando sempre os pontos alinhavos. Como a linha de pipa é uma linha bem forte, não há necessidade de você ficar costurando muito ela aqui no tronco, porque uma vez que você costura, ela já vai ficar bem firme aqui. No final é só fazer um nó, passo a agulha aqui por dentro
E agora corto o fio. Com os pés então presos aqui no tronco, a última coisa que eu vou fazer é prender uma asinha aqui na outra. Então eu vou pegar um pedaço do fio pink e vou passar aqui nas duas alcinhas aqui do meio das asinhas que se encontram aqui de cada uma das corujinhas e faço 3 nós, deixando o nó aqui na parte de trás. Fazendo isso é só cortar o excesso. Então temos aqui o nosso casal de corujinhas já pronto. O resultado final é bem interessante. Essas corujinhas podem ser aplicadas nas mais diversas peças infantis, nas bolsas também das meninas, vão ficar muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para vocês que gostaram, eu convido você para compartilhar com suas amigas para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, curtir os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Enquanto vocês então nas nossas próximas videoaulas, beijinhos e até mais!